Olha, eu aqui pra falar pra vocês, né? Finalmente, né, gente? Foi no dia 14 e no dia 15, né, de abril, que comemorou anos, né, gente? 101 anos, né, parece, né? Se não me engano, 101 anos desde que o Titanic afundou. E assim, né, gente? Onde eu consegui assistir. Foi uma longa batalha, né, gente? Foi das uma. Não, foi da meia-noite às 3h30. Assistindo, sem parar, né, gente? Titanic pra mim é o melhor filme que existe. E assim, né, gente, foi um fato que aconteceu de verdade. James Cameron fez um trabalho incrível, juntamente com Leonardo DiCaprio no papel de Jack e de Rose, né, também, que é a Kate Winslet, né, que fez o papel. Então eu fiz um resuminho, né, gente, um cronograma, assim, sobre o filme do Titanic, pra quem não assistiu ainda. Ou, assim, sobre a minha opinião, né, gente? Então, o filme começa com pessoas achando um cofre embaixo do fundo atlântico, né, gente? Eles acham um cofre, pensam que tem dinheiro lá dentro. Na hora que vai ver, é um desenho de uma mulher pintada, né? Desenhada. Daí eles vão tentar achar essa mulher e tudo mais. E a mulher chega e fala, né? Sou eu a mulher dessa pintura. Ela vai até o local e conta sobre tudo que aconteceu, né, gente? Juntamente com o Jack e sobre o dia do Titanic, né? Do dia que ele afundou. Então, né, gente? Daí já, né, o Jack, né, gente? Leonardo DiCaprio, lindo como sempre, quando era mais novinho, principalmente. Tá fazendo uma aposta lá de baralho, valendo os ingressos, né, gente, pra entrar dentro do navio, na terceira classe, né? Ele ganha e ele vai juntamente com seu amigo Fabrício, né? Eles entrando lá, o Jack tá distraído lá, né, desenhando as pessoas, o hobby dele que ele gosta de fazer, né? E ele vê, assim, a Rose pela primeira vez, eles trocam olhares e já rola uma química, e o cara fala assim pra ele, nem pense, cara, ela é muito rica e tudo mais, né? Tudo bem. Daí o que acontece, né? A Rose, ela está num jantar, né, em família, jantar de rico, e está, assim, narrando a história, né, a senhora está narrando a história do que ela passou. E ela tá muito incomodada, né, com tudo aquilo, aquelas pessoas ricas, aquela mesma vida, toda hora e tudo mais. E ela sai dali correndo com o vestido vermelho igual o meu, né, gente, por isso que eu tô com esse vestido. Sai correndo e tenta se jogar, né, do barco ali, né, do navio. E Jack está lá, por coincidência. E daí ele pega e fala assim, não, se você se jogar, eu vou me jogar também. Você pula, eu pulo, porque eu já tô envolvido, né? Daí ela, sai daí, você é um louco. E daí ele pega e conta que uma vez ele já caiu, uma vez numa água muito gelada, e era como se fosse facas entrando. E ela resolve ajudar a ajuda dele, né? Dá a mão pra ele. Do jeito que ela vai dar a mão, ela escorrega, quase cai, só que ele consegue puxar ela e voltar pra dentro do navio. Só que nisso, pessoas que estão ali ao redor pensam que ele está abusando, né, dela, né? Pensa que pensa que é um abuso, pensa que aquilo ali não foi, né, uma salvação, foi mais, na verdade, um abuso. Daí o que acontece, né, gente? Pensou que era abuso, daí o noivo da Rose convida, né, ele para um jantar e fala, você vai... primeiro ele tenta dar um pouco de dinheiro só, né, gente? Peraí. E depois convida ele para um jantar, né? Um jantar ali com as pessoas da primeira classe. Ele, né, gente, obviamente, ele aceita, né? E aí, constrangido, mas aceita. E o que acontece, né? Aceita o jantar. E daí, o cara fala, nossa, estranho, né? Você tinha tirado os sapatos pra poder pular atrás dela, não tava parecendo que você tava salvando e tudo mais. Daí o que acontece, né, gente? O noivo dela, que eu esqueci o nome dele agora, dá o colar pra ela, o coração do oceano. Meu sonho é ter um colar daquele, gente, só que eu coloquei um brinco aqui pra simbolizar. E esse daqui douradinho também pra simbolizar. Né, o coração do oceano, entrega pra ela e tudo mais, né? Daí o que acontece, né, gente? Acontece o jantar. Daí, antes de acontecer o jantar, né, gente? Antes de acontecer o jantar, ela conversou, né, bastante com o Jack, né? Conversou com ele. Daí ele começou a falar assim, ela começou a falar que ela tava. Ele falou assim, o que levou uma pessoa a ver que não tinha mais saída? E daí ela fala que ela tá cansada do noivado, da vida dela e tudo mais.
Daí ele pega e fala assim, você o ama? Daí ela, o quê? Que pergunta mais conveniente, né? Isso, você o ama? Daí ele, nossa, você é muito enxerido, muito atrevido. Daí, o que que acontece, né? Ela fala, muito obrigada, né, senhor Dawson, né? Daí ele, não, Jack, daí, senhor Dawson. Não larga a mão dele e pega e fala, você é que vai embora daqui, né? Porque você tá na primeira classe, né? Daí, agora você que está sendo arrogante. Daí, o que que acontece? Ela resolve ver os desenhos dele e se admira com a história dele, né? Que ele faz desenhos detalhando as pessoas, o sentimento das pessoas. E viu também que ele desenhava umas modelos francesas nuas, umas prostitutas, né? E pessoas ao redor, né? Tudo ele gostava de desenhar. Ela se admirou com a arte dele, porque ela era amante, né? De quadros, de pinturas e tudo mais. E ficou abismada, né? Ficou encantada, né, gente? Daí o que acontece? Chegou o tardecer, ele ensinou ela até catarrar, né? E falou assim, é assim agora, você vai me ensinar até montar como um homem, né? Daí ele, isso, né, não sei o que lá, ia cuspir como um homem, né? Daí eles estão lá tentando cuspir. Chega a mãe dela, muito arrogante a mãe dela, juntamente com suas colegas. E uma delas, que acabou de ficar rica, por sorte, né, do acaso, que o marido dela achou uma mina de ouro. Fala pro Jack tirar um pouco do catarro que tá na boca, né, gente? Porque ela chega bem na hora que ela tá tentando soltar um catarro assim de longe. E daí ela fala, você não vai ter o que vestir, né, meu filho, pro jantar. Vem aqui que eu vou te ajudar. Colocou uma roupa nele que era do filho dela, deixou ele arrumado, lambeu o cabelo, deixou ele bem rico. E ele ficou lá esperando, né, gente, copiando os ricos conforme eles se comportam. Viu que a Rose chegou toda bonita, né, e tratou ela, beijou ela na mão, falou, sempre visto no filme, quis imitar. E assim, ficou com ela assim a noite toda. Na hora da mesa do jantar, ele ia mentir que era rico, obviamente, para as pessoas ricas. Só que começaram a humilhar ele, né? O noivo da Rose começou a falar que ele era de terceira classe. A mãe da Rose começou a falar que ele era de segunda classe. Que se tinha ratos muito lá no lugar onde ele estava. Que era uma vida insignificante e tudo mais. E ele começou, né? Em vez de ele se sentir mal com toda essa humilhação, ele... Desculpa, gente, que eu tô com um pouco de coriza também. Isso daqui é tipo um lencinho, tá bom? Então, ele começou a se esbanjar da sua pobreza e falar assim, eu não sou um homem assim tão miserável não, porque até ontem eu tava dormindo embaixo de uma ponte, hoje eu estou aqui jantando com pessoas tão especiais. E começou a falar coisas bonitas, né, começou a falar que era um cara de sorte e tudo mais, e a brindar lá com as pessoas ricas, e todo mundo acabou gostando dele, acharam ele um cara muito simpático e tudo mais. É claro, obviamente que o noivo da Rose se incomodou e falou, agora a gente vai lá, né, fumar um pouco lá, falar sobre negócios, coisas que não te interessam, né. Daí ele já tava indo embora, entregou um bilhetinho pra Rose, né, gente, pra se ela queria conhecer uma festa de verdade, né, gente. Daí o que acontece, né, ele leva ela, tipo pra uma festinha ali, né, gente, uma festinha que tava tendo ali na terceira classe. Daí ele se diverte muito, bebe bastante, dança bastante, faz aquela famosa cena, né, que gira e tudo mais, ele dança com ela, e daí ela faz aquela famosa cena também que fica na ponta do pé. E daí o que acontece, né, gente? E dançam demais, demais, demais. E nem vê a hora passar, né, gente? No outro dia, o que acontece, né? O noivo dela tem, né, um investigador que descobriu tudo isso, né? Daí ele fica muito bravo, né, o noivo dela, e joga a mesa e fala, você é minha mulher, você é uma vadia e tudo mais, eu não quero ver você mais andando com aquele cara, né? E ela fica muito assustada, a mãe dela também, acaba apertando o vestido dela assim com força, falando que não era mais pra se encontrar com o Jack, né? Porque não ia dar lucro nenhum pra ela, né? E o que acontece, né, gente? Daí, o Jack, ele tentou falar com ela, colocou um paletó, foi tentar falar com ela lá, na hora que ela tava numa missa, uma coisa do tipo. Daí tá. Daí ele chegou lá, tentou falar com ela, ela pegou e falou que não queria conversar com ele, que não ia dar certo, porque ela era uma pessoa rica, ele era uma pessoa pobre, e que ela ia casar assim com o noivo dela, que era pra ele se afastar, pra eles não se verem mais. Daí ele pega e fala que ele já tava muito envolvido, que ele ia continuar falando com ela, e ela brigou com ele. Saiu sem dar explicação. Daí o que acontece, né, gente? Ela se arrependeu, né? Foi atrás dele, ele tava lá na proa, assim, do barco.
pensando, né, pensativo, né? Daí ele mandou ela fechar os olhos e subir. E é aquela famosa cena, né, gente? Que ele abre os braços e ela fala, Jack, estou voando, né? Porque ela tem uma sensação muito boa. Daí eles têm o seu primeiro beijo, né, gente? Muito linda essa parte, né? Eu amo de paixão. Fica tocando a trilha sonora de fundo de Celine Dion, né, gente? My Heart I Go On, né? Daí o que acontece? Depois disso, né, ela resolve levar ele até o quarto dela, abre o cofre lá e tudo mais, e pede pra ele desenhar ela nua, só com o colar do oceano, né, gente? E ele desenha super nervoso, mas ele mantém ali o trabalho perfeccionista dele, deixa ela desenhada perfeitamente, né? Um desenho perfeito. E daí o que acontece? Chega lá os investigadores, vão atrás deles e eles fogem, né, gente? Fogem pra todo quanto é lugar do barco, fogem e vão correndo por baixo dos negócios e tudo mais. Correm. Daí eles acabam entrando dentro de um carrinho, né, antigo, lá onde eles têm a primeira noite de amor deles, né, gente, que é muito lindo também, inclusive, né, e se entregam ali, né, gente, de corpo e alma, né, ela pega e fala, eu quero que você me toque, né, Jack, né, coloca sua mão, né, em mim, né, ela fala pra ele, né. Daí eles têm ali a primeira noite deles, tudo mais, e fica aquela correria, os investigadores e o noivo dela correndo atrás dela, e ela correndo, ela fugindo. Daí o que acontece, né, gente? O iceberg, né, o Titanic acaba, né, batendo no iceberg, né, gente, coisa que já tinha sido avisado muito antes, né, disso ter acontecido. Eles já sabiam que isso ia acontecer, mas mesmo assim mandaram ir toda a velocidade, né. Daí o que acontece, né? O noivo dela arma ali uma coisa, coloca o colar pra dizer que o Jack tinha roubado. O Jack fica preso, né? Daí, na hora que a Rose tá pra subir lá no barco pra ir embora, ela gospe na cara do noivo dela e sai correndo atrás do Jack, né? Daí o que acontece, né? Ela não tem chave, já tá subindo a água do barco, ela pega o machado e bate sim, consegue tirar ele das correntes, né? E eles vão tentando nadar naquele rio já que tá o navio, pessoas morrendo já, né? Pessoas importantes, inclusive o capitão, o qual que fez o barco, né? E daí o que acontece, né? Daí, do jeito que ele encontrou, né, o ex-noivo dela, colocou um casaco nela lá e tudo mais. Daí, do jeito que ela estava descendo, né, ela conseguiu um barco pra ela. O noivo dela mentiu, falou assim: ah, eu e o Jack vamos conseguir outro barco e tudo mais. Do jeito que ela estava descendo, ela resolveu pular e sair dali porque ela queria ir junto com o Jack. Poderia ser só mulheres e crianças, né? Ela foi ao encontro dele, daí ele fala pra ela: você é bobo, Rose, por que você fez isso? Você é bobo, Rose. E beijou ela, né? Daí o noivo super irritado, quis dar um tiro neles, foi atrás deles, dando tiro, né? E daí o que acontece, né, gente? Eles tentaram se salvar, né? Depois de tantas mortes, foram lá por cima da proa, lá na ponta do barco, e esperaram o barco descer. Barco descendo, né, gente? Pessoas morrendo, pessoas caindo, aquelas cenas terríveis, tristes, né? Eles conseguem, né, nadar ali no oceano, só que ele acha uma porta onde não cabe os dois. Só coloca a Rose lá e fala pra ela: você promete pra mim que você vai ser uma pessoa feliz, que você não vai desistir, que você vai morrer velhinha. Ela faz essa promessa pra ele, fala que ama ele. E eles esperam chegar os barcos, voltarem os barcos para socorrer. Uma curiosidade, né, gente? 1.500 pessoas ficaram ali, né, morrendo, afogada. 700 só conseguiram se salvar. E só foram 20 barcos e apenas um voltou e salvou 6 pessoas apenas, né, gente? Olha só que absurdo que foi, né? Então, a capacidade de um barco era de 60 pessoas e neles só tinham 12, 20, muito pouco, né? Daí, o que acontece, né, gente? Ela promete tudo mais. Na hora que tá chegando o barco, ela percebe que o Jack tá duro ali, não responde. Daí, o que acontece? Ela pega e joga ele pro oceano. Ele acaba morrendo, né? E daí, o que acontece? Ela consegue ser socorrida porque ela pega um apito, fica apitando. E daí, o que acontece, né, gente? Quando ela tá bem velhinha, ela pega e joga o colar, né? Ela pega e joga o colar lá pro oceano, né? Que ela tinha guardado ainda, porque o ex-noivo dela tinha botado dentro do paletó. Daí acaba que ela tá dormindo, como o Jack falou que ia acontecer com ela. Passa as fotos dela de cavalo, que ela tinha feito a promessa pro Jack que ela ia fazer montaria e tudo mais, né? Várias fotos dela jovem. E daí aquele sonho, né, gente? Sonho bem triste da morte dela, obviamente. Que ela retorna, né, gente,
ao navio e ver ele assim todo destroçado, se tornando novo de novo, entrando nele, encontrando o Jack, todo mundo aplaudindo, todo mundo que já morreu. Filme incrível, né, gente? Amo, amo de paixão. É o melhor filme, na minha opinião. Vale a pena. São 3 horas e 14 de pura emoção e de pura tristeza, né, gente? E é isso.